Boa tarde, meus queridos. E aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se protegendo aí, né? Sem sair, sem ter muito contato, distanciamento, álcool em gel, todos esses protocolos que vai fazer com que a gente se cuide, para a gente cuidar de quem a gente ama e logo estaremos em breve, né, na sala de aula, que é o que nós almejamos. Então, pessoal, nós vamos para a nossa segunda aula do segundo bimestre. Já iniciamos o bimestre semana passada e hoje é a nossa segunda aula, né, de produção de texto. E em produção de texto, né, agora nós vamos estudar sobre poema, tá certo? Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que é um poema. Então, o poema, ele é um texto literário, certo? Escrito em versos, que são distribuídos em estrofes. Então, veja, é um texto literário escrito em versos, que são distribuídos em estrofes, ok? Então, como a gente aprendeu bem antes, né? Que é estrofe? Estrofe é o conjunto de versos. O que são os versos? Versos é cada linhazinha do estrofe, certo? Então, esses versos, eles podem ser chamados de versos regulares, brancos ou livres. Vamos entender. Se for composto por versos regulares, esse texto, esse poema, ele pode apresentar diversos tipos de rimas, certo? Também pode ser narrativo, pode ser um poema narrativo, dramático ou lírico, certo? Então, nós vamos entender o que é o eu lírico. Eu lírico é a voz do poema. Então, a voz que fala em um poema, então não é necessariamente a do poeta, não, certo? O poeta pode se desdobrar aí em sujeito diferente dele próprio, chamado eu lírico, certo? Assim, pode ocorrer de um poeta ele ser um homem, ou eu lírico, né? Uma mulher ou um adolescente, ou de o autor ser um poetisa, ou eu lírico uma figura masculina. Então, veja, pessoal, que não é obrigatório haver, certo? Haver rimas em poemas, né? Porque todo mundo acha que todo poema tem que haver rimas. Se não tiver rimas, não é poema. Isso não é verdade. Não é obrigatório haver rimas em poema. Então, quando um poema não apresenta rimas, seus versos são denominados, ou seja, seus versos são chamados de versos brancos ou versos soltos. E tá aqui para vocês, eu coloquei aqui para vocês um exemplo de poema sem rima, de Mariana Colossante, certo? Então, o título do poema é Pontos de Vista. Então, diz, olha, quando Nero queria ver o mundo melhor, olhava através de uma esmeralda. Quando quero ver melhor o mundo, eu olho através das palavras. Então, veja que aqui eu tenho um poema que não tem rimas. E os seus versos, eles são considerados brancos ou versos soltos, tá certo? Porque é os versos que não têm rima. Então, veja aqui, pessoal, que o poema lírico, né? O que é que o poema lírico faz? Ele manifesta ideias, emoções ou desejos. Ele não apresenta característica do gênero dramático, nem conta uma história, como se vê no poema Teus Olhos, né, de Junqueira Freire, que é o que nós vamos ver agora. Então, tem aqui, olha, que lindos olhos que estão em ti, tão lindos olhos eu nunca vi. Pode haver belos, mas não tais quais. Não há no mundo quem tenhas iguais. Tenha tal encanto os olhos teus. Quem pode mais, ele ou Deus? Então, veja que esse aqui já é um tipo de poema com rimas, certo? Se vocês observarem, olha, que lindos olhos que estão em ti. Tão lindos olhos eu nunca vi. Então, aqui já tem rimas. Pode haver belos, mas não tais quais. Não há no mundo que tenhas iguais. Então, quais iguais? Lá em cima, ti, vi. Então, tem tal encanto os olhos teus. Quem pode mais? Eles ou Deus? Então, tem aí a rima teus e Deus. Então, esse já é um exemplo de poema com rimas. Então, veja, pessoal, que esse pedacinho, olha, eu vejo que esse poema tá aí escrito em 3 pedaços, né? Então, esses pedaços, eles vão chamar de estrofe, né? Então, o primeiro tem 4, não é? 4 linhas.
certo? Então, essas linhas, elas são chamadas de versos e eles são as estrofes, tá certo? O conjunto de versos forma a estrofe. Então, veja, pessoal, que agora nós vamos para a nossa atividade. E a atividade de vocês vão fazer no livro na página 45 e na página 46. Na página 45, vocês vão ler o poema que está lá para fazer as atividades da página 46. Então, vocês vão fazer a questão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, é da 1 até a 9. Não há necessidade de vocês copiarem, certo? Os poemas que tem, os textos que tem, não. Vocês vão apenas copiar as perguntas e responder. Apenas isso. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham aprendido. Na próxima aula, nós vamos ver aí as características que tem um poema, tá certo? Então, pessoal, façam as atividades direitinho, não acumule as atividades, se protejam e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.